Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, seção 85. Nós estudamos até o versículo 5 ontem, que falou da importância de registros, né? De fazer genealogia e também da nossa própria responsabilidade em sermos fiéis dentro do Evangelho. E isso influencia gerações futuras, filhos, netos, bisnetos, né? A gente pensa que nossas decisões influenciam só a nós, não, influencia gerações aí, tá bom? E falando também de elos, né? Nós falamos de elo que unem as gerações, tanto as gerações que já passaram, né, por meio de genealogia, um trabalho que podemos fazer no templo, e também famílias futuras. É um elo que se forma, tá bom? Como se fosse uma árvore genealógica mesmo. Mas aqui com um sentido muito mais amplo e profundo nessa sessão, que fala sobre termos uma conexão não somente sanguínea, mas uma conexão forte mesmo, um relacionamento forte e próximo, né, com uma conexão, né, com nossos parentes. Isso que significa aqui, tá bom? Então vamos lá, continuar o nosso estudo aqui na sessão 85, agora então a partir do versículo 6. Aqui a seção 85 é uma carta, né, que Joseph Smith ele escreveu para William W. Phelps, e ele escreveu sobre uma pergunta, né, sobre perguntas sobre a lei da consagração, então ele está respondendo. Só que Joseph Smith não está somente respondendo da cabeça dele. Ele perguntou ao Senhor e o Senhor revelou mais coisas sobre a lei da consagração, então ele está instruindo como eles devem agir lá, tá bom? Mediante quando eles estavam praticando a lei da consagração, surgiu algumas dificuldades, alguns problemas, então eles levam a questão a Joseph Smith, né, por meio de carta, e Joseph Smith está respondendo. Mas antes de responder, ele busca a orientação do Senhor e recebe essa revelação. Então a seção 85 aqui, ela fica alternando entre Joseph Smith falando e entre a voz do Senhor, a própria revelação. Por exemplo, o versículo 6, que nós vamos começar a ler agora, fala da impressão que Joseph Smith tinha quando ele ouvia a voz do Senhor, quando ele ouvia essa revelação. Bom, tô vendo se o microfone tá ligado aqui, senão eu vou ficar falando, aí depois tá mudo aqui, né? O Lucas Guerreiro tinha me dado esse microfone aqui, ele é muito útil aqui para mim, né? Evite que eu fale tão alto, o Boni capta bem o som. É isso que eu estava olhando aqui. Então, voltando aqui ao versículo 6, né, começando, aqui é a experiência de Joseph Smith ao ouvir a voz de Deus. Como seria, hein, ouvir a voz de Deus? Como nós nos sentiríamos? Olha só a descrição aqui de Joseph Smith. Diz assim diz a voz mansa e delicada, que sussurra através de todas as coisas, penetra todas as coisas, e muitas vezes faz com que meus ossos estremeçam, enquanto se manifesta dizendo. E aí ele vai começar a falar o que a voz do Senhor disse, né, na revelação para William W. Phelps, que está lá em Sião. Bom, aqui então ele descreveu uma voz mansa e delicada. A gente vê essa experiência descrita também lá por Elias, né, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, que a voz do Senhor não estava no terremoto, não estava no furacão, mas foi uma voz mansa e delicada, tá bom? E aqui, falando sobre essa voz mansa e delicada, aqui é uma maneira de falar que é profunda, né? A voz do Senhor ela é profunda, ela faz nos sentir, né, até o âmago, esse que é a intenção aqui. Bom, aqui, essa expressão que ele está usando aqui, de que fez estremecer os meus ossos, né, significa a intensidade dessa manifestação, né? É como se os próprios ossos, eles vibrassem ali com a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela é comparada de várias maneiras nas Escrituras, né? Quando é comparada com a natureza, por exemplo, o ruído de muitas águas, né? Então, tem várias formas de descrever a voz do Senhor. O fato é que ela é muito penetrante. Bom, Joseph Smith, então, está falando dessa revelação que ele sentiu profundamente, né, por causa do impacto. Esse impacto, né, essa forma de falar da voz do Senhor, mansa, delicada,
esse impacto, apesar de ter aqui um sentido poético, né, da maneira que está se falando, isso é literal, tá bom? Ele sentiu isso literalmente, tá bom? Como se seus ossos tremessem mesmo. A voz do Senhor, ela causa esse impacto, tá bom? Eu tenho aqui o versículo lá em 3º Nef, capítulo 11, quando os nefitas estavam reunidos e eles ouviram a voz do Senhor. Então, olha só como é descrito e o que eles sentiram ao ouvir a voz do Senhor. Lá em 3º Nef, capítulo 11, versículo 3, diz assim: E não era uma voz áspera, nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-nos até o âmago. O âmago é o íntimo do coração, né? Penetrávamos até o âmago. De modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Sim, penetrou-lhe a própria alma e fez-lhe arder o coração. Olha só a descrição da voz do Senhor. E Joseph Smith, aqui ele já tinha tido várias experiências com a voz do Senhor, temos várias revelações aqui, e veja que sempre é esse impacto que causa, né? Eu acho que é algo que a pessoa não se acostuma de maneira de pensar, isso aqui eu já ouvi, não. A voz do Senhor sempre vai causar esse impacto aqui, né? Então eu achei interessante. Vamos lá para o versículo 7. Então, no versículo 6 aqui que nós lemos, ele falou, assim a voz do Senhor disse, né? Causa esse impacto nele, mas a voz do Senhor disse isso. E aí ele revela aqui para William W. Phelps escrevendo na carta que ele diz: E acontecerá que eu, o Senhor Deus, enviarei alguém poderoso e forte, tendo em mão certo poder. O cetro do poder. Cetro sabe quando o rei não vai na guerra? Então ele tem um bastão, né? Um bastão curto, né? E aquele bastão, ele é uma representação do poder do rei. Então, quando o rei não vai na guerra, ele manda o cetro, né? Ele dá para alguém ir com o cetro, e com aquele cetro a pessoa está para fazer até mesmo negociação de paz com aquele cetro, porque ele está no lugar do rei. Ele representa ali o rei. Tá bom? Então, o Senhor está falando aqui que ele. Esse versículo 7, eu vou até começar a ler ele de novo aqui, que ele tem muitas controvérsias. Eu achei muitas citações sobre esse versículo aqui. Não contraditórios. Todas as citações que eu achei é tudo na mesma alinhado, né? Tudo no mesmo sentido. Eu falo que é controverso porque alguns liam esse versículo e interpreta como se a igreja fosse apostatar, né? E aí levantasse um novo líder para a igreja, né? Uma interpretação muito equivocada, aliás, né? Porque a igreja de Cristo foi restaurada e o evangelho não seria mais tirado da terra. Nós estamos preparando para a segunda vinda de Cristo. Então a igreja não vai cair em apostasia como caiu nas outras épocas, tá bom? De se diluir no mundo e se perder, não vai acontecer nada disso. A profecia é que essa igreja ela vai ficar forte e se fortalecer até a época de Cristo, ela vai se manter firme, tá bom? Então vou voltar aqui no versículo, né? Diz aqui o versículo 7. E acontecerá que eu, Senhor Deus, enviarei alguém poderoso e forte, tendo na mão o cetro do poder, revestido de luz com um manto, cuja boca proferirá palavras, palavras eternas, ao passo que suas entranhas serão como fonte de verdade, para pôr em ordem a casa de Deus. Quando fala pôr em ordem a casa de Deus, ele está se referindo a Sião, ele está mandando essa carta lá para Sião. Então pode simbolizar a igreja também, mas ele está falando de uma área específica lá que era Sião, no Missouri lá, né? Para pôr em ordem a casa de Deus e repartir por sorte as heranças dos santos, cujos nomes estejam registrados no livro da lei de Deus, com os nomes dos seus pais e seus filhos. Então, aqui dentro do contexto histórico, é uma profecia que iria uma pessoa poderosa até lá e que faria essa distribuição das terras, que era justamente a pergunta de William W. Phelps, porque ele estava tendo dificuldade com essa parte lá de entregar a herança, né, para as pessoas lá. Uns não cumpriam a lei, outros escondiam, né, não queriam consagrar tudo que tinham, mas queriam receber. Então, estava uma situação difícil lá. Então, vem isso aí.
Só que eu acredito que essa profecia, ela, pelo que eu li aqui das citações, ela começou a se cumprir já com Joseph Smith, que Joseph Smith é esse homem poderoso que começou a edificar Sião, começou a consertar, né, a igreja, né, representando então o evangelho, tá bom? Então, algumas das citações mostram aqui. Eu vou deixar todas as citações descritas aqui, eu não vou ler todas, mas as citações tem aqui, e aí vocês podem dar uma conferida. Na descrição do vídeo eu vou deixar aqui, tá bom? Então, aqui, né, esse versículo ele causa muita controvérsia, porque às vezes quando alguém se afastava da igreja, aí falava, não, a igreja está em pecado, eu estou me levantando como esse homem forte aqui, tá bom? Para trazer a igreja de novo para o rumo certo, né? Então as pessoas faziam esse tipo de interpretação, né? Alguns dissidentes, né, que saíram da igreja e assim por diante. Então, aqui às vezes até, quando está descrevendo aqui, parece até que está falando do próprio Cristo, quando fala assim, ele virá com autoridade, o cetro de poder, glória, vestido de luz. Então aqui parece uma descrição do próprio Cristo, né? Vindo consertar a igreja dele também, tá bom? Pode ser uma das interpretações aqui. Mas vamos lá para citações, tá bom? Um comentário aqui, ó. Os líderes da igreja já sugeriram que essa figura possa representar Jesus Cristo, ou Joseph Smith, ou um outro servo futuro. Então, tem algumas linhas de interpretação aqui. As citações diz o seguinte aqui. O próprio Joseph Smith escreveu sobre o homem poderoso e forte. Foi-me mostrado que um homem poderoso e forte era aquele que deveria assumir a responsabilidade de ajudar a estabelecer Sião e colocar em ordem a casa de Deus, né? Então não fala nada de que a igreja caiu em apostasia, nada disso. Alguém que iria fortalecer a construir Sião, tomaria essa responsabilidade, né? Nós lembro quando ele foi lá e consagrou Missouri, ele também deixou uma pessoa lá, Edward Packer, né, como bispo e organizador para estabelecer Sião lá, e ele voltou, né, para Paquita. Então ele tinha deixado ele ali. Então, não necessariamente um homem forte vai ser alguém que vai ter que ser alguém designado pelo profeta. Vai agir dentro da primeira presidência, por meio da linha de autoridade. Esse que é o ponto. Não é alguém que vai se desviar da igreja e vai falar que agora é esse homem forte, tá bom? Então, aqui esse comentário que eu acabei de falar aqui, é uma citação de John Taylor, tá bom? Uma carta aqui que ele escreveu a respeito do que Joseph Smith havia falado. Ó, Joseph Field Smith, o 10º presidente da igreja, ele disse assim, ó, alguns membros da igreja têm interpretado esta profecia como se fosse para o futuro, esperando que alguém ainda virá para pôr em ordem a casa de Deus. Mas isso já foi cumprido em parte por Joseph Smith, e o restante será sobre a direção da autoridades gerais da igreja. Então, de acordo aqui com o 10º, né, presidente da igreja, Joseph Field Smith, né, essa profecia já começou a ser cumprida em parte com Joseph Smith e vem vindo se cumprindo. Nós estamos no trabalho de construir Sião, tá bom? Então esse é o ponto, nós estamos em construção de Sião, tá bom? Então, segundo ele aqui, já foi cumprido. Nós temos várias outras citações aqui, né? Deixa eu ver se eu pego aqui mais uma. Vou pegar essa aqui, ó, do Bruce R. McConkie. Deixa eu ver aqui a dele. Aqui, Bruce R. McConkie, né? Foi um apóstolo, ele disse assim, ó. A identidade do homem poderoso e forte, geralmente entendida como Joseph Smith, ou como alguém que atuará sobre a direção da primeira presidência da igreja, e não um rebelde, né, sistemático, né, que saiu da igreja. Então, mais uma vez, então veja que está alinhada, né? Quando a gente vê várias citações levando para o mesmo lado, é algo certo, né? Todos estão tendo o mesmo entendimento. Por isso que eu vou deixar as citações aí, quem quiser acompanhar, tá bom? E tem aqui, ó, uma declaração da primeira presidência. Eu vou ler essa declaração também a respeito desse versículo aí,
tá bom? Essa declaração aqui foi uma carta da primeira presidência em 1905. Vou ler aqui, diz assim, ó. A primeira presidência declara que esta profecia não se refere a nenhum indivíduo dissidente. Dissidente é aquele que se separa, né? Por exemplo, os dissidentes dos nefitas, era aquele grupo que saía do meio dos nefitas e formavam a cidade. Então, era um grupo que saiu, um dissidente que saiu. Então, de acordo aqui, está falando que na declaração da igreja que não vai ser um dissidente, alguém que saiu da igreja e agora vai. Não, vai ser alguém que vai agir dentro da autoridade da igreja, tá bom? Para ajudar a construir o reino de Deus, tá bom? Então aqui, ó, vou ler de novo porque eu interrompi fazendo comentário e é bem curto o comentário. Diz assim, ó, a primeira presidência declara que essa profecia não se refere a nenhum indivíduo dissidente e que qualquer um que afirme esse título está enganando ou tentando enganar. Carta da primeira presidência em 1905. Bom, então aqui eu acho que foi bem claro sobre esse assunto. Vou ler mais um versículo aqui para nós encerrarmos o estudo de hoje. O versículo 8. Doutrina e Convênio 85:8 diz assim: enquanto o homem que foi chamado por Deus, designado, e estender a mão para firmar a arca de Deus, cairá pela flecha da morte como uma árvore, que é atingida por uma flecha vívida do relâmpago. Bom, aqui, fazendo um breve comentário aqui sobre o versículo 8, diz assim, enquanto o homem que foi chamado por Deus e designado. Então, mesmo que seja uma pessoa que é membro da igreja, foi chamado e designado para ocupar um chamado, tá bom? É uma pessoa que tem autoridade. Se essa pessoa ela vai além do limite que foi estabelecido para ela, já está errado. Por isso ele usa o exemplo aqui da arca, né? De usar, né? Que estende a mão para firmar a arca de Deus. Aqui é uma referência lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 6 ao 11, quando a arca, né, da aliança estava sendo levada, e aí foi colocado em cima de bois, e a arca pendeu, né, com os bois, ela balançou assim, deu a impressão de que ia cair, e aí Uzá, né, ele estava do lado da arca, e quando ele viu que estava pendendo a arca, ele correu lá e colocou as mãos, né, e por ele colocar as mãos, ele acabou morrendo, tá bom? Ele morreu ali na hora por causa que ele estendeu as mãos, porque só quem podia tocar na arca eram os levitas, só os levitas podiam levar, né? Então, outra pessoa que não tivesse autoridade não podia tocar na arca. E aí ele fez algo que ele não estava autorizado a fazer. Então, tem várias aplicações sobre isso para nós, a responsabilidade de nós irmos até onde nós podemos, né? Não querer ultrapassar os limites, né, que nos são concedidos aqui. Então, eu peguei vários exemplos aqui sobre isso, né, para nós entendermos essa questão aqui de usar. E aqui o versículo está levando para isso, que mesmo que uma pessoa seja designada, recebeu autoridade, né, ela não pode ir além dos seus limites, né? É o que nós chamamos de chaves, né, as chaves do sacerdócio. A pessoa abre certas portas, mas tem porta que ele não pode abrir, que ele não tem chave, porque não foi dada autoridade para ele fazer aquilo. Então a mesma coisa acontece. Aí eu peguei alguns exemplos aqui, por exemplo, Nadab e Abiú, que eram lá os filhos de Arão, eles eram sacerdotes, eles tinham autoridade de Deus, e eles queimavam incenso no templo, né? No tabernáculo ali, e tinha uma maneira específica do fogo que se podia acender lá os incensos. E eles levaram fogo estranho, de acordo com a escritura, era um fogo que não era do altar. A escritura fala que o fogo para acender o incenso tinha que sair do altar, né? Do altar onde era queimado os sacrifícios, o holocausto, era dali que era para sair a brasa e colocar lá para queimar o incenso. Porém, eles levaram um fogo estranho, né? Possivelmente de alguma fogueira ou alguma coisa assim, e fizeram. Então, ainda que eles tivessem autoridade, mas por fazer da maneira errada, eles acabaram sofrendo as consequências, né? Está lá em Levítico capítulo 10, versículo 2, fala um pouco sobre isso aqui.
eu ver aqui, ó. Lá diz assim, ó. E ofereceram fogo estranho no altar do Senhor. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então o Senhor matou os dois ali porque eles não fizeram da maneira correta, né? Então tem vários exemplos aqui, né? Infelizmente o tempo já finalizou aqui de compartilhar, mas o que eu queria compartilhar é o seguinte: Deus, ele é misericordioso, ele nos perdoa, mas as coisas sagradas também, elas são muito sérias, a gente não pode brincar com coisas sagradas, tá bom? A gente viu vários exemplos de pessoas que deram mal porque brincaram com coisas sagradas. Então, por exemplo, Saul. Saul, ele perde o reino porque ele oferece um sacrifício a Deus e holocausto, e ele não era sacerdote. Ele tinha que esperar Samuel. Por ele fazer isso, Samuel chega e fala: agora você vai perder o reino, assim diz o Senhor, você perde, o reino seria seu para sempre. Agora você vai perder o reino. A gente não pode fazer algo que a gente não tem autoridade para fazer, né? Então imagina chegar lá na igreja, o sacramento não está pronto ainda, a reunião está atrasada, e aí as pessoas que vai ajudar lá para fazer o sacramento não tem autoridade, né, para fazer. Não pode, né? Por mais que esteja atrasado, ou seja, a arca está pendendo, está errado, porque está atrasado. Mas se você fizer, você tem que agir dentro da autoridade do sacerdócio, pedir autorização ao presidente para ir ajudar, tá bom? Então tudo tem uma ordem. Então é essa mensagem que nós compartilhamos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.